Olá, nós vamos tratar nessa aula de estruturas de repetição ou laços de repetição, também como são conhecidos. Esses são estruturas algorítmicas muito comuns de serem encontradas nas linguagens de programação, que permitem com que um trecho de código do programa seja executado repetidas vezes. Isso é usado em inúmeras situações. Por exemplo, vamos imaginar que um programa tem que ler 50 valores e calcular a soma desses valores. Nenhum programador sensato iria fazer 50 inputs seguidos para ler cada um desses valores e calcular a soma. O mais fácil é, dentro de um laço de repetição, ler o valor e vai acumulando em uma variável. Até porque, né, além do trabalho de repetição, imagine a seguinte situação em que logo em seguida, na próxima versão do programa, teria que ser lido 1000 ou 10.000 valores. Né? É inviável fazer isso de forma sequencial. Bom, existem dois comandos no Python que permitem a implementação de laços de repetição, que é o comando while e o comando for. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar especificamente do comando while. Bom, while quer dizer enquanto. Por exemplo, né, eu vou fazer aqui, então, aqui no shell primeiro, né, while, e aí vem eu tenho que colocar uma condição. Por exemplo, eu vou começar aqui uma variável i com o valor 0. E aí eu vou fazer o seguinte, while enquanto o quê? Enquanto i for menor que 10. E aí eu inicio o bloco e aqui dentro o que eu vou fazer com i? O que eu vou fazer? Vou exibir i. Então esse nosso programa aqui, veja bem, i é 0. Enquanto i menor que 10, eu mostro i. Se eu for executar isso aqui vai ficar mostrando 0 indefinidamente. Por quê? Porque o valor da variável i não está sendo alterado em nenhuma situação. Tá? Interromper a execução, tive que forçar a interrupção do programa, né, do script. Mas aí agora eu vou fazer o seguinte. Então, enquanto i menor que 10, eu mostro i e eu vou incrementar i. Eu vou somar 1. O i começou com 0, né? E aí vai mostrar 0, e aí eu vou somar 1 ao i. Usando a forma abreviada, i mais igual a 1, que é i recebe i mais 1. Estou somando 1 à variável i. Agora, precisamos criar de novo a nossa variável i, porque eu limpei o console. Agora sim, então mostrou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O i começou com 0, enquanto, while é enquanto. Enquanto i menor que 10. 0 menor que 10? Sim, mostra i, mostrou 0. I mais igual a 1, somou 1 ao i. 1. I é menor do que 10? 1 é menor do que 10? Sim, verdadeiro. A lógica do while é o corpo do laço, aquilo que está dentro do laço, dentro do comando while, vai ser repetido enquanto a condição for verdadeira. Por isso que nesse caso aqui ele só foi até o 9, porque aí quando chegou lá 9, i é menor que 10, sim, exibiu i, 9. I mais igual a 1, i recebeu 9 mais 1, 10. Enquanto i menor que 10, i é 10, 10 menor que 10, falso. O que acontece quando a condição é falsa? Cai fora do laço e prossegue a execução do programa no comando posterior ao final do laço. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer um script aqui em que eu vou ler um valor inicial como um inteiro e um valor final. E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto início menor que fim, eu vou
printar essa variável início e vou somar 1 a ela. E aí aqui, fora do laço, para ilustrar, vou exibir aqui. Enfim. Certo? Então, vejam bem. Início recebeu, vou ler um valor. Fim, vou ler outro valor. Enquanto início for menor que fim, vou mostrar início e vou incrementar essa variável início. Por exemplo, se eu vier aqui e início 10, fim 20. Então, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí quando somou 1, início 19 mais 1, 20. Enquanto início menor que fim, falso, caiu fora. E aí, fora do laço, né? Segue a execução do script, mostrou esse final. Então, essa é a lógica do laço while. Né? Repete o conteúdo do laço enquanto a condição for verdadeira. Vamos ilustrar aqui com mais um exemplo. Antes desse exemplo, vou voltar aqui para o anterior, para chamar a atenção de um detalhe. Né? While testa a condição. É parecido com a estrutura do if, né? Só que o if executa uma única vez. O while, enquanto for verdadeiro, repete o corpo do laço. Se essa condição aqui, já na primeira, quando chegou no comando while, no nosso caso do script na linha 4, se essa condição for falsa, o corpo do laço não vai executado nenhuma vez. É o que a gente vai perceber aqui. Por exemplo, se eu colocar início 20 e fim 1, não exibiu e não incrementou a variável início, caiu fora do laço. Por quê? Início 20, fim 1. Enquanto início menor que fim. 20 é menor do que 1, falso. Quando a condição for falsa, cai fora do laço. Tá? Então temos que observar isso, né? Porque o while é um laço de repetição, mas pode ser que o conteúdo, o corpo do laço não seja repetido, nem mesmo executado uma única vez, caso a condição seja falsa. Bom, um outro exemplo aqui, é o exemplo que eu citei antes. Eu quero ler 50 valores e calcular a soma desses valores. Então, vou criar aqui uma variável i, que eu vou começar essa variável i com 0. Tá? Uma variável soma, que também vou começar com 0. E vou fazer o seguinte, enquanto i... Eu não vou botar 50, porque senão eu gastaria muito tempo aqui para testar o programa. Vamos botar 10 valores. Enquanto i for menor que 10, eu vou ir do 0 ao 9, 10 vezes. Ou poderia ser o i começar com 1, e enquanto for menor e igual a 10, para repetir 10 vezes. Né? Enquanto for menor, eu vou ler um número aqui. Vamos botar um float mesmo, né? E vamos acumular. Nesse caso, a variável soma aqui é o que se chama um acumulador. Em programação, uma variável que está acumulando um valor, ou seja, começou com 0 e vai somando valores. E eu vou ter ainda que incrementar o i para não ter um laço chamado laço infinito. O que é um laço infinito? É aquele laço que repete e nunca sai de dentro do laço. Que é algo que deve ser evitado em programação. Então, temos o i é 1, soma é 0. Aí, enquanto i menor igual a 10, 1 é menor que 10, sim, entra no laço. Lendo um float em m, somando e incrementando i. Quando eu sair do laço, eu vou printar a soma. Eita, a mistura de linguagem de programação aí. Ok, vamos ver, vamos executar. Então, estou lendo os valores, vou digitar um valor, 1.1,
2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9 e 10, né? Leu 10 valores, somou todos os valores, a soma 59.5. Ok? Então, essa é a lógica do laço while. Vamos usar um laço while para fazer um script Python que trata de um tema muito pertinente, muito atual e que é inclusive aquele que fez com que as nossas aulas deixassem de ser de forma presencial e passassem a ser nessa modalidade à distância. Tá? Vamos fazer uma projeção da evolução dos casos confirmados de infecção pelo coronavírus no Brasil, caso persista o crescimento que se encontra atualmente. Eu vou pegar aqui no GIS&Data, maps.arcgis.com, estou atualizando aqui a página. É um site que está colocando aí, atualizando periodicamente os casos confirmados, os casos que terminaram em morte e os casos de pessoas que foram confirmadas com coronavírus e depois se recuperaram, se curaram da Covid-19, né, que é a doença. E vamos pegar aqui no caso do Brasil. Né? O Brasil. Nós temos 372 casos confirmados hoje. Certo? Agora nós precisamos saber qual é a taxa de evolução, do coronavírus no Brasil. Eu tenho aqui um outro site, se deixar aberto, World Data, botar aqui coronavírus. Aqui. Esse site, ele também tem estatísticas sobre a disseminação de mortes. O que é importante, o que eu acho legal nesse site aqui, é que ele tem a evolução, gráfico com a evolução do número de casos. No caso aqui, mortes, e vamos procurar aqui os confirmados. Onde é que está? Aqui. Total de casos confirmados. Quanto demora para dobrar o número de casos confirmados? Vamos ver aqui no Brasil. Brasil. O número de casos confirmados no Brasil está crescendo uma taxa de 2,4 vezes nos últimos 3 dias. Então, em 3 dias, mais que dobrou o número total de casos. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um script, vamos pedir o número de casos confirmados, tá? Vamos pedir o número de dias para a simulação. Certo?
E aí o que nós vamos fazer? Deixa eu salvar aqui, corona.py, corona de .py. Vamos fazer o seguinte, né? Uma variável para controlar o dia que a gente está, variável D1, enquanto D for menor que o número de dias que eu quero simular. O primeiro dia, segundo dia, né? E aí, qual é a lógica? Eu vou ficar repetindo, tenho que começar, né, pelo número de dias e aumentando o número de casos de acordo com aquela taxa que nós descobrimos aqui. Né? No Brasil, 2,4 vezes em 3 dias. Tá? Então, o número de casos eu vou multiplicar por 2,4. E o dia vou somar 3. Ou seja, avancei o número de casos em uma multiplicação, né? Multiplico por 2,4 e avanço 3 dias. E aí vamos mostrar isso, né? Vamos mostrar no dia D, número de casos é igual a casos. Talvez. Então veja minha lógica. Li o número de casos, li o número de dias que eu quero simular. Comecei no dia 1, enquanto for menor que o número de dias que eu quero simular. Avanço o número de casos pela taxa de evolução que aquele site nos apresentou. Avanço o número de dias em 3, porque está crescendo 2,4 vezes a cada 3 dias. Eu vou mostrar no dia tal quantos casos nós teremos. Tá? Vamos ver aí. Bom, para isso precisamos também daquele outro número, que é esse aqui. Confirmados no Brasil 372. Vamos lá. Confirmados no país 372. Vamos ver. Esperamos que não seja o que vai acontecer. Eu tenho muita esperança de que vá a curva. Isso aqui é uma projeção geométrica, né? Tá crescendo geometricamente. Eu espero que reduza um pouco, que essa curva dê uma aplanada com as medidas que estão sendo tomadas, né? E tenho fé nessas medidas que a gente está tomando de isolar as pessoas, saindo mesmo de casa, diminuindo a concentração pública. Mas vamos ver como ficaria daqui 31 dias, né? Se mantivesse essa taxa de crescimento que teve nos últimos 3 dias. Olha o que nós temos aqui, né? Ele está mostrando aqui os números com casos decimal, porque estou multiplicando por 4. Vou mostrar o número de casos inteiro, né? Não tem como ter 892,8 pessoas. Como é que eu faço para mostrar isso aqui como inteiro? O casos, digamos que eu multipliquei por 2,4 virou um float. Então eu vou ter que converter o número de maneira mais simples, tem outras alternativas. Converter o número de casos para inteiro. Beleza, vamos lá de novo. Então, quantos são os casos? 372. Dias para simulação, vamos ver em 31 dias. Então, lá no dia 4, tem um erro aqui, porque eu estou primeiro mostrando, já estou avançando o dia e estou mostrando, eu deveria mostrar isso antes de fazer, vamos ajeitando o script, mostrar isso antes, porque eu já mostro aqui, já desde o primeiro dia, né? E assim por diante. Não erro, mas só vai ficar uma saída melhor. Vamos lá, 372 casos, quero ver em 31 dias, né? Então, lá, no dia 1 tem 372, no dia 4, 892. No dia 7, ou seja, a cada 3 dias está aumentando 2,4. Eu vou ter 2.142. No dia 10, no 10º dia, a partir de agora, se mantiver isso, nós vamos ter, daqui 10 dias, vão ter 5.142 infectados. No dia 13, 13º dia, vamos ter 12.342. No dia 16, vamos ter 29.620. No dia 19, 71.000. No dia 28, 980.
982.752 pessoas. Como eu botei aqui menor, né, menor que dias, na verdade ele não pegou 31, né, pegou menor que 31. Se eu quiser ir até o 31 inclusive, então eu tenho que fazer menor e igual ao número de dias, que é o que eu devia ter feito. Mas vamos lá, né? Então temos 372, vamos ver em 31 dias. Lá daqui a 31 dias teríamos, se não tivéssemos tomado nenhuma medida, mantida essa taxa de crescimento atual, 2.358.605 casos confirmados, né? Eu tenho certeza que uma taxa de crescimento exponencial dessa, eu tenho a impressão que aí que em questão de 40 dias, vamos ver, 40 dias, já teríamos 32 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso, 372, em 45 dias nós teríamos 70 e aqui em 43 deu, né? Em 44 dias nós teríamos a população toda infectada. É isso aí. No dia 46 nós já teríamos, em 46 dias nós temos 187 milhões de brasileiros infectados, mantida essa taxa de crescimento. É claro que isso não vai acontecer, muitas medidas estão sendo tomadas e usamos como exemplo para ilustrar um laço de repetição do tipo while. Ou seja, enquanto isso for verdadeiro, executa o corpo do laço. Ok? É isso por enquanto. É importante vocês lerem o material que eu deixei à disposição, que depois eu vou fazer um outro vídeo ilustrando o uso do laço for.